Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo sobre o livro dos médiuns. Este estudo de hoje, dia 7 de outubro, é apoiado, como todos os outros anteriores, no livro Filosofia da Mediunidade, uma psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo da semana passada sobre o item 51. Só que hoje vamos fazê-lo na perspectiva do livro Filosofia da Mediunidade de Miramês. E porquê? Porque este item 51 é muito longo e no nosso estudo anterior ficaria um estudo muito pesado se nós assim o fizéssemos integral. E portanto hoje vamos refletir sobre o mesmo item, sobre a natureza da alma na ótica interpretativa de Miramês. Assim convido a todos que o entenderem para elevarem o seu pensamento ao mais alto, para uma prece de harmonização. Vamos respirar calma e profundamente, para pacificarmos a nossa mente e o nosso espírito, para melhor nos alinharmos com o nosso Pai Celestial. E vamos projetar a nossa mente numa imagem maravilhosa de conforto, de energia, de paz e de luz, que é a imagem amorosa do nosso querido Mestre Jesus. Vamos imaginá-lo sorridente, luminoso e brilhante, de braços abertos para nos abraçar, aconchegando-nos em seu regaço, fortalecendo a nossa coragem, fortalecendo a nossa energia e a nossa fé. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos humildemente para refletirmos em conjunto sobre as verdades cósmicas e universais refletidas na codificação, neste caso sobre o livro dos médiuns. É imensa a nossa gratidão por podermos estar aqui reunidos em Teu nome para refletirmos, para meditarmos, para assimilarmos todo este conhecimento. E vos pedimos que fiques connosco, nos intuas boas reflexões, bons pensamentos, para assim compreendermos melhor este estudo. E fica connosco, amado Mestre Jesus, hoje, agora e sempre, no coração de cada um de nós, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então dar início a este estudo com a leitura do item 45 da Filosofia da Mediunidade, volume 1, que na edição que nós temos da editora Verdade e Luz de Portugal está na página 166. Como já dissemos, é uma psicografia de João Nunes Maia pelo Espírito de Miramês. Item 45 deste livro, comentário ao item 51 do livro dos médiuns. Natureza da alma. Considerando os espíritos adiantados incapazes de pesquisar a natureza da alma, como podem os homens fazê-lo? Precisamos palmilhar caminhos que nos possam oferecer meios de despertar moral, sem nos preocuparmos com coisas ainda fora da nossa capacidade. É justo que avancemos, não restam dúvidas, mas obedecendo ao preparo da assimilação espiritual. E por assimilação espiritual, nós entendemos a nossa capacidade de compreensão intrínseca. E o que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que o conhecimento, ao ser lido, ao ser ouvido, ao ser estudado, tem que fazer eco dentro de nós mesmos. Nós temos que o compreender
E compreendendo, ele vai naturalmente refletir nas nossas ações, nas nossas vontades, no nosso dia a dia. E só compreendendo o conhecimento desta forma é que nós o conseguimos assimilar naturalmente dentro de nós. E só conseguimos assimilar aquilo e compreender aquele conhecimento para o qual já estamos preparados. Porque nem todos temos, e nós sabemos isso, a mesma evolução. Não, nem todos temos a mesma capacidade de assimilação, porque essa capacidade está diretamente ligada com o nosso caminhar, com a nossa maturidade espiritual, com a nossa maturidade e capacidade do despertar moral. E esse despertar moral, como aqui nos diz Miramês, está ligado, obviamente, à nossa expansão consciencial, não é? À nossa expansão de vibração, ao nosso quanto energético nós já vamos conseguindo assimilar e reter em nós. E por isso é que é necessário tanto estudo, para nós nos irmos treinando, para nós nos irmos preparando, para nós irmos despertando moralmente, para cada vez mais nós irmos conseguindo assimilar mais conhecimento espiritual, a fazer uma melhor assimilação espiritual. E continua Miramês. Convivamos em primeiro lugar com as diretrizes do amor, para que esse amor nos mostre as nuances da vida em vários ângulos. E o amor, nós sabemos, é a lei maior, é a lei universal, é a base de tudo e é o que envolve tudo, não é? E nós ainda estamos a aprender o que é o amor. Nós ainda não assimilamos espiritualmente o amor, ainda não temos essa capacidade. E essa capacidade não tem a ver com questões de intelecto, de sermos mais inteligentes ou não. Tem a ver também com questões diretamente espirituais, de maturidade espiritual, capacidade de compreender efetivamente o que é o amor. E como já referi há pouco, a compreensão não tem só a ver com o entendimento intelectual. A compreensão e assimilação tem a ver com o facto de nós, além de compreendermos intelectualmente, temos que compreender e assimilar dentro de nós, da nossa consciência, para que nas nossas ações, nas nossas vontades, nos nossos pensamentos, já saia o processo amoroso naturalmente. E nós ainda não estamos com essa evolução na nossa grande maioria. Como passar à frente das nossas possibilidades anímicas? Pois nós ainda não temos essa possibilidade, não é? A um aluno do primeiro grau não é lícito saltar para os últimos anos da universidade. Falta-lhe capacidade para compreender o que somente a maturidade e a sequência dos anos podem lhe conferir. Existem espíritas que logo ao entrar nas hostes do espiritismo desejam saber e mesmo conhecer a natureza de Deus, quando desconhecem a si mesmos. Ou não indo tão longe, desconhecem os seus próprios corpos físicos, primeiro na escala dos instrumentos dos espíritos. Esse desespero é que os leva à perturbação, os faz esmorecer nos caminhos do conhecimento da verdade, que é relativa em todos os campos da pesquisa, pois obviamente tudo é relativo, todos somos diferentes, todos temos diferentes capacidades, todos nós temos diferentes maturidades, todos nós estamos em diferentes escalas evolutivas. E o conhecermos a nós mesmos, conhecermos a nossa posição nas escalas evolutivas, conhecermos o propósito do nosso trabalho aqui, é essencial para que nós consigamos passar, digamos assim, para um segundo, para um terceiro, para um quarto nível da nossa evolução, não é? O mediunismo, em todas as suas posições de mecanismo da alma, oferece a nós outros meios para o avanço do saber, quando entendemos usando-o com parcimónia nas nossas
análises, usando sempre com muita calma, com muita reflexão, com muita vigilância, porque são situações que não são fáceis, de assimilar e de vivenciar. A vida, diz-nos Miramês, não muda suas linhas de comportamento, assistida pelas leis naturais, porque os homens se encontram em aflição para saber, sem esperar a maturidade para tal evento. Esta ânsia, eu até dizia, esta ansiedade para nós sabermos sempre mais, para nós termos todo o conhecimento pronto, para nós acharmos que estamos em condições de compreender tudo, de vivenciar tudo, de saber tudo, e que através dos livros, através, nós conseguimos esse nível de evolução. É o resultado de uma sociedade ansiosa, é o resultado de uma educação para o já, para o agora, para o instantâneo, para o imediato. É o reflexo de uma sociedade doente, que gera uma educação também desequilibrada e que nos gera a nós comportamentos ilusórios sobre tudo e principalmente sobre estes saberes do espírito, do espiritismo, das leis naturais, dos propósitos de nós mesmos. Nós temos, para compreender todos estes propósitos, que fazer uma grande renovação moral. Temos que tirar os véus ilusórios que nos são dados por esta sociedade onde estamos. Temos que vir, como nos diz aqui Miramês, dentro de nós mesmos, analisando-nos a nós, compreendendo-nos a nós mesmos, entendendo o que é a essência da nossa alma em nós. E o que é que são os véus que estão ao redor de nós, iludindo-nos, ou sendo nós a iludirmos-nos exatamente com esses véus. É preciso calma, é preciso paciência para amadurecer. Um fruto numa árvore, ou uma árvore primeiro nasce com uma semente, dá uma árvore e depois dá um fruto. E o fruto em si primeiro nasce pequeno e verde, ainda pouco preparado para ser colhido, e à medida que vai passando o tempo e com os efeitos da natureza, do sol e do ar, da terra e todo o alimento que o nutre, ele vai amadurecendo e passa de um fruto quase estéril para um fruto delicioso, com que nos podemos saciar depois, não é? A natureza assim se oferece em plenitude a todos nós. E nós somos assim. Nós não podemos querer passar etapas, não é? Nós temos que ter calma na nossa maturidade, com paciência, refriando as vontades do ego, do orgulho, refriando às vezes os enganos que os pressupostos ilusórios da lógica pouco fundamentada na razão e na verdade nos podem dar, não é? Quando fugimos desta harmonia que nos oferta a gradatividade do saber, entramos em desequilíbrio, aparecendo em nós o enfado de viver. Para que respires o ar, existe um método natural e uma quantidade determinada pela natureza. Quando exageramos, sofremos as consequências em desajustes. Assim ocorre com a comida, com a bebida e outras coisas mais que precisas para viver. A harmonia em tudo é o caminho mais acertado. Portanto, eu costumo dizer, quando alguém chega de novo ao espiritismo, quando alguém chega de novo à casa espírita, tem que vir com calma, tem que ser acalmado muitas vezes, não é? Porque a ânsia da aflição, ou a ânsia do saber, ou qualquer outra ânsia que eu tenha levado à casa espírita, precisa primeiro de ser harmonizada, acalmada. E precisa de lhe ser explicado que o caminho da verdade é um caminho que se faz caminhando com harmonia, com tranquilidade, com conhecimento de si mesmo.
não é um fast food que se come de imediato. É um processo que requer paciência. Porque se assim não é, como aqui nos diz o Miramês, a pessoa desilude-se, não compreende nada, acha que tudo é muito difícil, não é? Acha que tudo é muito complicado, que as respostas que quer imediatas não acontecem, que a solução que quer já não aparece. Tudo tem que ser feito com calma, tudo tem um tempo. A própria espiritualidade trabalha com método, com ordem. Nós temos que nos sintonizar em nós mesmos, temos que transmutar e limpar a nossa casa interior para depois a compreendermos, a iluminarmos, para depois nos sintonizarmos com a espiritualidade maior. E para isso temos que ter trabalho, temos que ter persistência no saber, com calma, com método, com rigor. E temos que ler muito, temos que trabalhar muito em nós mesmos, temos que ser muito vigilantes, mas principalmente temos que ter uma coragem firme e uma certeza inabalável de que é o caminho que nós queremos percorrer, que é o caminho de nós mesmos, que é a nossa própria evolução, que é o nosso próprio bem-estar, que é o amar-nos a nós mesmos, que é o perdoar-nos a nós mesmos e é compreender-nos a nós mesmos sem véus. Assim sim, estamos no caminho da alma, assim sim, estamos no caminho da sustentabilidade do nosso conhecimento em luz, para não nos desiludirmos connosco mesmos e para não culparmos aquilo que ainda não compreendemos e não nos enfadarmos com aquilo que temos ainda para fazer e para caminhar. O único meio para o adiantamento da alma é tornar-se melhor, e essa melhoria deve ser ajustada na vida de Jesus, por ser Ele o mestre dos mestres em todos os aspectos da vida. Dentro do universo, no mínimo espaço que seja, não faltam equilíbrio nem harmonia. Tudo se move na perfeita ordem, refletindo a mente do Todo-Poderoso. O espírito deve se mover dentro dos limites traçados por Deus, dos quais a consciência sabe nos avisar. Em todos os movimentos, a alma inteligente busca a oração, limpando os seus caminhos, para que os benfeitores espirituais se aproximem dela, dando-lhe os meios considerados justos e que pode suportar. Em todos os passos que deres, sempre encontrarás teorias errôneas, com convites que te fazem sofrer pelas ilusões de que são portadoras. Porém, se analisares com prudência, livrar-te-á delas. Convocamos os médiuns para tal trabalho de escolha, de caminhos e de pesquisas. E porquê os médiuns? E nós já falámos nisto. Porque os médiuns vêm com uma missão. Todos somos médiuns. Mas aqui Allan Kardec, ou neste caso Miramês, refere-se aos médiuns que vêm com a função de intercâmbio entre planos. Aqueles que já vêm preparados para fazer esse trabalho. Aqueles que aceitaram no seu processo reencarnatório fazer esse trabalho. Aqueles que têm o seu corpo físico preparado para fazer esse trabalho. Porque o corpo físico vem preparado para aguentar quantos energéticos diferentes daqueles que não vêm com uma missão de intermediar os planos, seja com que mediunidade for. E quando nós não fazemos isso, o nosso corpo não está a cumprir o propósito para que foi preparado e nós começamos a adoecer. Por isso aqui o convite é feito aos médiuns, que têm que trabalhar, porque essa foi a vontade de cada um deles antes de reencarnar. Depois esquecemos. Depois o véu da ilusão, do esquecimento, não nos deixa relembrar esses propósitos. Mas a espiritualidade estamos sempre a dizer isso, não é?
Quem não conhece o bem e o mal? Isso significa apanágio de todos os espíritos. Faz a tua parte que te toca, de sentir, de examinar o que te serve, que o resto vem por acréscimo de misericórdia. Os médiuns atuais, que às vezes se consideram perfeitos, estão envolvidos no maior engano. Essa consideração já é motivo da imperfeição. A preocupação de alguns médiuns e de muitos espíritas é buscar fenómenos, os primeiros para mostrar, por vaidade, que possuem um mediunismo, e os segundos para testificarem a realidade mediúnica, nem sempre permanecendo convictos, incrédulos, não é? Já tentaram os homens acrescentar muitos dos seus conceitos errôneos à doutrina dos espíritos. Tentaram, e aqui digo eu, Maria João, pessoalmente, e continuam tentando. Isso é que é necessário estudar para distinguir o certo e o errado na doutrina dos espíritos, não é? E é necessário vigiar para que não nos deixemos iludir, gastando o seu precioso tempo, que deveria estar sendo usado no seu melhoramento moral, em primeiro lugar. E lá está, o nosso melhoramento moral é exatamente feito da forma que aqui foi dito, não é? O futuro que os aguarda é o da verdade, movendo-se com simplicidade na urdidura moral, quando as leis naturais se tornarão mais visíveis aos companheiros. Porque é assim, à medida que nós vamos evoluindo em nós mesmos, não é uma evolução intelectual, não é uma evolução do ego, não é uma evolução por orgulho de mostrar, não é uma evolução por soberba, é uma evolução silenciosa dentro de nós mesmos. Nós vamos começar a perceber, e aqui podemos dizer a ver, outras verdades, a entender e a ver as coisas de outra forma, a entender e a ver a doutrina dos espíritos com outros olhos, com outros ouvidos, com outro raciocínio. E assim sim, nós estamos a transmutar em nós tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ilusório, tudo aquilo que é acessório para aquilo que é real, que é positivo, que é de alta vibração e que é essencial à nossa evolução. E o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a expandir gradualmente, tranquila e harmoniosamente, a nossa consciência. E à medida que vamos fazendo todo esse processo, como nos diz aqui Miramês e nos tem dito Allan Kardec e tantos outros irmãos de missão e divulgação, nós estamos a evoluir em nós, expandindo a nossa consciência, evoluindo e burilando moralmente. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que estamos a passar ou a transmutar emoções negativas para emoções positivas, compreendendo dentro de nós mesmos todas essas emoções e aprendendo ou reaprendendo a colocá-las corretamente, de forma positiva, em termos amorosos, de forma positiva, em termos vibracionais, sintonizando assim com os espíritos benfeitores que estão também a esse nível vibracional. E é um trabalho em nós, silencioso, trabalho calado, um trabalho árduo, constante, dentro de nós mesmos. E começamos a ver muito melhor as coisas, não é? Com outros olhos, realmente. Quem procura perturbar a harmonia do universo não o consegue e entra em desequilíbrio no mundo da consciência para aprender a buscar a vida por aqueles caminhos traçados pelo Criador. No universo, e nós somos em nós mesmos o universo, tudo é harmonia, tudo é paz, tudo é sintonia.
E, portanto, como nós ainda não vibramos dessa forma, ainda somos instáveis, ainda estamos a fazer este nosso trabalho de aprendizagem, nós ainda estamos doentes, no sentido em que estamos em desintonia com as leis maiores, desintonia com as leis da harmonia, com as leis da paz, com as leis da tranquilidade. E, portanto, esse trabalho acaba por ser um trabalho desviado daquele traçado pelo Criador, quando nós não fazemos o trabalho em nós mesmos, em busca da harmonia interior, em busca da paz interior, em busca da compreensão de nós mesmos, em busca de conhecermos-nos a nós mesmos. E só assim estamos no caminho de conhecer a nossa própria natureza, e nós somos essencialmente espíritos, portanto nós não somos matéria, e portanto ao fazermos este trabalho nós estamos a ir ao encontro da natureza da nossa alma. Não a vamos compreender de imediato, nem nesta reencarnação. Peço desculpa se desiludo alguém, mas vamos fazendo o nosso caminho devagar, porque há de chegar um momento, quando nós já estivermos com outro nível evolutivo, de conhecermos a nossa própria essência. Isso poderá isso poderá conseguir pelos canais mediúnicos, o como viver melhor. Dentro do que o Espiritismo anuncia que pode vir a ocorrer, em suas variadas mensagens, acreditamos que ainda reste a chance de um pouco de repouso para que possa acontecer e salvar a muitos, porque lá está. A lei da sintonia vem nos ensinando que quando nós mudamos a nós mesmos, muda tudo à nossa volta. Se nós mudamos a nós mesmos para melhor, nós mudamos tudo à nossa volta para melhor. E, portanto, se nós nos estamos a ajudar a nós mesmos, por sintonia, nós estamos a ajudar todos os outros à nossa volta. E por ação direta também, porque nós, quando vamos compreendendo estas coisas, quando vamos compreendendo estas verdades maiores, nós ao pormos em prática no nosso dia-a-dia normal, comum, com todos os outros nossos irmãos, nas nossas rotinas, nós vamos tendo comportamentos diferentes. Levamos uma outra compreensão das coisas, das pessoas, e vamos assim ajudando-nos a nós e ajudando aos outros. E pelo próprio canal mediúnico que vai gradualmente sintonizando com a luz, nós vamos sendo ajuda e mais-valia na nossa vida diária, sem orgulho, sem qualquer tipo de intenção do ego, ajudando aqueles que estão à nossa volta. E diz-nos em Hebreus, no capítulo 4, versículo 9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Oremos para que se dilatem os conhecimentos espirituais da humanidade e que a função mediúnica se aprimore em todos os movimentos do bem. Que possamos, queridos companheiros, ser instrumentos ativos, válidos, para o trabalho dos movimentos do bem em nós mesmos e neste planeta e em todos aqueles mundos onde nós poderemos ter responsabilidades e trabalhos, porque nós não estamos só a viver neste mundo, nós estamos de facto encarnados neste mundo, mas nós sabemos, temos responsabilidades e temos trabalhos não só connosco mesmo, com os nossos irmãos que estão connosco encarnados neste plano, mas também nos pomos ao serviço do bem maior para em desdobramentos durante a noite ou até durante o dia, nós podermos trabalhar com outros irmãos, noutros mundos e noutras orbes. E assim, queridos companheiros, terminamos o nosso estudo de hoje. Eu desejo a todos uma noite abençoada, boas reflexões sobre estas matérias difíceis da natureza da alma, calma nos nossos entendimentos, busquemos ouvir e voltar a ouvir, ler e voltar a ler com calma e amorosamente para connosco mesmos, para que devagar nós consigamos voltar e começar a entender
estes propósitos, que a luz maior do nosso Pai Celestial possa envolver a todos, esteja na casa de todos e que Jesus fique sempre no nosso coração. Uma noite abençoada para todos e um bom fim de semana. E até 2 a 8 dias, se sim Deus o permitir. Tudo de bom para todos, uma boa tarde para os nossos irmãos do Brasil e uma boa noite para os nossos irmãos aqui em Portugal. Que Deus vos abençoe a todos e que assim seja. Boa noite.